Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E a série de hoje é Desvendando o Apocalipse. E o assunto de hoje é a profecia das 2300 tardes e manhãs. Vou resumir um pouco, do passado, do começo das 2300 tardes e manhãs, e vou falar mais sobre o tempo final, que era de 1844 para cá. Vou explicar, como foi, como Guilherme Miller, o pregador batista, ele tentou, pregar essa mensagem, de uma forma que, acabaria, em desapontamento, mas, ele pregou certo, ele entendeu certo, mas enganou-se de uma parte. Então, eu vou falar sobre toda essa história para vocês, o que significa essa profecia das 2300 tardes e manhãs. Mas antes de eu falar tudo isso, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que eu estarei junto contigo, meu Pai, no dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, Senhor. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje ficar contigo, meu Pai. Fica comigo, faça de mim o seu servo, para que eu possa pregar essa maravilhosa obra, essa maravilhosa profecia das 2300 tardes e manhãs, profecia mais longa da Bíblia, até o santuário ser purificado. Eu vou explicar o que significa isso, Senhor. Por isso, vim aqui hoje para que o Senhor fique comigo, para me ajudar nesses minutos e segundos, para professar a Tua palavra, Senhor. Por isso, agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Eu vou falar mais sobre hoje o Apocalipse 10, do João, e o livrinho, e os anjos, e os 7 trovões. Mas os 7 trovões, eu vou deixar para um outro vídeo. Eu vou falar mais de João e o livrinho. O que significa esses livrinhos? O que significa esse livrinho? De quem é esse livrinho? O que significa? E eu vou falar também da profecia das 2300 tardes e manhãs. Vou começar lendo, o capítulo 10, de Apocalipse. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Por que esse anjo, que João relata aqui aquele que fala que com um arco-íris por cima de sua cabeça, que as pernas eram como colunas de fogo? Quem era esse anjo? Jesus Cristo. E por que ele pôs o pé em cima perdão, que ele pôs o pé direito sobre o mar, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra? Porque ele tem domínio, sobre o mar e sobre a terra. Ele tem domínio de todo o mundo. O mundo é de Deus. Ele nos criou. Ele criou esse mundo. Ele tem autoridade de tudo. E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo os que falaram 7 trovões iam escrever, mas ouviu uma voz do céu dizendo: guardem segredosas as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-ão então o ministério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Esse assunto do 7º anjo e dos 7 trovões, eu vou fazer uma pregação especial em outro vídeo, mas para frente. Quando eu falar sobre a besta do mar e sobre a terra, eu vou falar tudo eu vou falar tudo sobre esse assunto num outro vídeo. Também no Desvendando o Apocalipse.
Versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livro é esse? Que livro é esse, povo de Deus, que estava na mão do anjo? O livro de Daniel. Jesus não fala, cara, no Evangelho de Mateus, que era a abominação desoladora, qual diz o profeta Daniel. Daniel e Apocalipse são a mesma coisa. O livro de Daniel é a profecia que é para ser revelada, cara, e o Apocalipse revela, que é o livro da revelação. Daniel lançou a profecia, que o Apocalipse revelou. Cara, são os mesmos livros. Por isso que a serva do Senhor Ellen G. White fala, cara, devemos de dar atenção ao livro de Daniel e Apocalipse. Então esse livrinho era de Daniel, cara, que estava fechado, cara, até o tempo do fim, cara, que o tempo do fim, 1798, cara, esse livro foi selado, fechado. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me dê esse livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que significa isso? O livrinho na boca era doce como mel, mas no meu estômago ficou amargo. O porquê disso daí? Quero fazer uma recapitulação. No livro de Daniel, vamos abrir em Daniel, capítulo 8, que é o verso 14, que eu falo para vocês que Daniel e Apocalipse têm ligação, que ele sempre terá. Daniel 8, 14, que é a profecia mais longa da Bíblia. Aqui começou a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quer dizer, estava falando de uma visão sobre o carneiro e o bode. Eu estava explicando a luta entre o reino da Média, o Persa e da Grécia. Depois de a vinda de Roma papal. Roma pagã e papal. Quer dizer que mais anos distantes, ia começar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o santuário seria purificado. E o anjo explicou mais aqui no capítulo 9, o capítulo 8 e 9 de Daniel, ela tem uma continuação. No versículo 20, no capítulo 9, versículo 20, o anjo revela, para Daniel, o que significa a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 70 semanas e 62 semanas as praças das circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. O que significa isso? O que significa o povo que fala que
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe. Quem é ungido? Jesus Cristo, o príncipe dos príncipes, o príncipe do exército. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que significa 72 semanas? Porque a saída para a ordem para edificar o muro de Jerusalém teve 3 decretos, que era para Neemias. Tem o livro de Neemias, que era aqui na Bíblia, que ela vivia no reino da Média e Persa. Que ele conseguiu o decreto, que era de Artaxerxes, que era para edificar o muro de Jerusalém. Por isso que em 457, Neemias saiu rumo a Jerusalém. Mas antes da saída dele para Jerusalém, teve 3 decretos. O decreto de Ciro em 539, em 520, o decreto de Dario, e em 457, o decreto de Artaxerxes. E por que teve 3 decretos? Porque o decreto de Ciro, que era libertou o povo, que era da escravidão de 70 anos de Babilônia. O decreto de Dario, em 520, ia ser revogado, mas não deu certo. Não completou, que era a ida do povo santo, que era para edificar Jerusalém. Em 457, que era o decreto de Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, deu certo. Nós desconfiamos que Artaxerxes era filho, que era de Ester, que era com Assuero, que era o rei da Pérsia, que era a rainha Ester, e tinha sangue hebreu. Corria nele sangue hebreu. Por isso que ele decretou a ida de Neemias, que era para Jerusalém, que era para edificar o muro de Jerusalém. Então, quer dizer que de 457, que era o começo, que era da construção do muro, o muro ficou pronto em 408. Tem o gráfico aqui, que era na Bíblia. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, o gráfico da Bíblia. O gráfico da Bíblia aqui. 457 até ao ano 408, restauração de Jerusalém. Então, quer dizer, 7 semanas ou 49 anos que ela demorou, que era para edificar o muro de Jerusalém. 457 até 408. 49 anos. E depois, mais 62 semanas, que era até o ungido, que era até Jesus Cristo. De 408 até o ano 27, quer dizer, 434 anos até a ungido, que foi o batismo de Jesus nesse ano. Porque quando Jesus nasceu, que ela nasceu antes do fim, do Antigo Testamento, que não teve ano 0, que era do -1, né, que era o ano 1 antes, né, que era de Cristo, e o ano 1 depois de Cristo. Que ela não teve o ano 0. Do 1 antes de Cristo pulou para o ano 1 depois de Cristo. Quer dizer, que se fosse para ver, que ela seria no ano 26. Mas como não teve ano 0, que ela somou mais 1. Então no ano 27, que era até, que está falando aqui, até o príncipe ungido, que era aqui até o batismo de Jesus Cristo. Está falando também, em Daniel capítulo 9, continua. Em Daniel capítulo 9 continua, ela falando: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será de um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição está determinadas e se derrame sobre ele. Quer dizer, o capítulo 9 que está falando aqui, que em 7 semanas,
por uma semana, quer dizer, uma semana, que são 7 dias ou 7 anos, né, dia, são preferidos profeticamente anos, que ela fala aqui, que era do ano 27, que ela iria até para o ano 34, que era Jesus iria, que era decretar o seu evangelho. Mas na metade da semana, que era desses 7 anos, na metade da semana, 3 anos e meio, que era de evangelho, quebrou-se, cessou-se, porque foi a morte de Jesus, que era a crucificação de Jesus na cruz, que era do ano 31. E por que mais 3 anos e meio seria de destruição? Porque teve a morte de Estevão, que era o primeiro mártir, que era que ele levava o evangelho aos gentios, quer dizer, que ele levava ali dentro de Jerusalém, que ele levava o evangelho, e foi morto, que era a partir desse momento que Estevão foi morto, que era a pregação, que era sairia de Israel, porque o anjo explicou para Daniel, são 490 anos, que era de perdão do povo israelita. 490 anos, que não são 490 dias, são 490 anos, que era para o povo israelita se converter e aceitar Jesus em seus corações. Mas não aceitaram, mataram Estevão. Por isso a pregação saiu de Israel, foi para os gentios, que era de outras partes do mundo. E quem fez isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era perseguidor dos cristãos. Jesus, que era o procurou, que era converteu Paulo, que era, e ele foi pregar para os gentios. Aí, que ela falaria, que era do ano 34 até o ano 1844, que era de tudo que aconteceria nesse tempo. O que aconteceu? Que era o ano 34 até 1844. 1800 anos até a purificação do santuário. Quer dizer, que esse tempo, que ficaria, esse tempo aí, que ia acontecer bastante coisa. Em 538, que ela teve a supremacia papal, que ela começou a supremacia do Papa. Ela foi até 1798, até a prisão do Papa, que era pelo general Berthier, general francês Berthier. Que era daí, 1844, era o último ano, que era o último ano da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aí surgiu um povo melerita que começou a estudar as profecias. Um povo melerita que se interessou pela profecia de Daniel. Vou ler aqui a história de Guilherme Miller, um reformador americano. Olha que a serva do Senhor fala sobre ele. Um fazendeiro honrado e honesto que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, mas que desejava sinceramente conhecer a verdade. Foi o homem especialmente escolhido por Deus para dar início à proclamação da segunda vinda de Cristo. Como muitos reformadores, Guilherme Miller lutou contra a pobreza no princípio de sua vida, aprendendo assim as grandes lições da atividade e negação própria. Os membros da família a qual pertencia caracterizavam-se por um espírito independente e amante da liberdade, pela capacidade de resistência e ardente patriotismo, traços que também eram penitentes em seu caráter. Seu pai havia sido capitão do exército durante a Revolução, e os sacrifícios que fizera nas lutas e sofrimentos daquele tormento período podem ser imputadas às circunstâncias difíceis dos anos iniciais da vida de Miller. Miller era dotado de saída constituição física e já na infância dera mostras de força intelectual superior. À medida que crescia, a mente era ativa e bem desenvolvida, e Miller possuía aguda sede de conhecimento. Embora não tivesse ele desfrutado as vantagens de uma educação acadêmica, em seu amor e ao estudo do hábito de penetração, de pensamento cuidadoso e aguçado senso de crítica, tornaram-se um homem de sábio juízo e amplitude de visão.
Possuía irrepreensíveis caráter moral e uma invejável reputação, sendo geralmente estimado por sua integridade, parcimônia e benevolência. Às custas de muita energia e aplicação, se conseguiu inicialmente adquirir competência, mantendo ainda seus hábitos de estudo. Miller assumiu vários cargos civis e militares com honras, e o caminho da riqueza e a honra parecia amplamente aberto para ele. Sua mãe era uma mulher de notória piedade, e na infância estivera ele sob influência de impressões religiosas. Entretanto, ao chegar ao início da idade adulta, acabou de se associar às dentistas. Curta influência originava-se do fato de serem eles, geralmente bons cidadãos e homens de disposição generosa e benévola. Vivendo no meio de instruções cristãs, seu caráter havia sido em certa extensão moldado pelo ambiente. Agora eu vou falar aqui. Guilherme Miller era um ateu, que era de toda a família dele que era cristã, mas ele não acreditava na Bíblia. E queria desafiar a Bíblia. Falar quem estaria certo, ele ou a Bíblia. Ele acreditava mais nele do que na Bíblia Sagrada. Quer dizer, eu vou desafiar a Bíblia. Mas ele se equivocou. A Bíblia está certa. E ele estava errado. E ele se apaixonou. Ele leu de Gênesis até o Apocalipse. Ele se apaixonou pelas profecias. E ele começou a sair para pregar. Ele começou a sair para pregar. E nesses textos que ele leu, eu vou ler aqui no capítulo, na página 311 da Grande Controvérsia. Além disso, todos os sinais dos tempos e as condições do mundo correspondiam à descrição profética dos últimos dias. Foi levada à conclusão a partir do estudo das Escrituras somente, de que o período designado para a continuidade da existência da Terra em seu presente estava prestes a se encerrar. Outra evidência que impressionava de forma vital minha mente, diz Miller, era a cronologia das Escrituras. Descobri que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado frequentemente ocorriam dentro de um determinado tempo. Os 120 anos do dilúvio, que está em Gênesis capítulo 6, verso 3. Os 7 dias que o precederam com 40 dias de chuva predita, em Gênesis capítulo 7, 4. Os 400 anos de permanência temporária da semente de Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 13. Os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, em Gênesis capítulo 40, versos 12 a 20. Os 7 anos de Faraó, Gênesis capítulo 41, versos 28 a 54. Os 40 anos do deserto, em Números capítulo 14, verso 34. Os 3 anos e meio de fome, 1 Reis capítulo 17, verso 1. E Lucas capítulo 4, verso 25. O cativeiro de 70 anos, Jeremias capítulo 25, 11. Os 7 tempos de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versos 13 a 16. As 7 semanas, 62 semanas e a semana para fazendo 70 semanas determinadas aos judeus, Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. Os eventos limitados por esses tempos que foram assuntos proféticos cumpriram-se depois de acordo com as suas predições. Quando, portanto, encontrou seu estudo na Bíblia vários períodos cronológicos que, sendo sua compreensão, estendiam-se até a segunda vinda de Cristo, não pode senão considerá-los como os tempos já dantes ordenados, que Deus revelou aos seus servos. Moisés disse: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. E o Senhor declara pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Os estudantes da palavra de Deus podem assim confiamente esperar que os mais estupendos eventos tenham lugar na história humana, conforme indicado nas Escrituras da verdade. Como estivesse plenamente convencido, diz Miller, de que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, de que ela não procedeu jamais de vontade do homem, mas foi feita quando homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro capítulo 1, verso 21. A profecia mais claramente parecia revelar
o tempo do segundo advento era de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Seguindo sua regra de fazer as escrituras, seu próprio intérprete Miller descobriu que um dia em profecia simbólica representa um ano. Isso está em Número capítulo 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, verso 6. Viu que o período de 2300 dias proféticos ou anos literais estender-se-á em muito além do final da dispensação judaica. Por conseguinte, esse tempo não poderia referir-se ao santuário daquela dispensação. Miller concordou com a opinião geralmente aceita de que na era cristã a terra era o santuário, e portanto estendeu que a purificação do santuário predita em Daniel 8,14 representaria a purificação da terra e pelo fogo, a segunda vinda de Cristo. Miller concluiu que se fosse possível então encontrar o correto ponto da partida para os 2300 dias, seria possível determinar facilmente o tempo do segundo advento. Assim seria revelado o tempo dessa grande consumação, o tempo em que o presente estado, com todo o seu orgulho e poder, pompa, vaidade, impiedade e opressão chegaram ao fim, quando a maldição seria removida da terra, a morte seria destruída, quando os servos de Deus, profetas, os santos e todos aqueles que temem o seu nome seriam galardados e destruídos os que destroem a terra. Com novo e mais profundo zelo, Miller continuou o exame das profecias, devotando dias e noites inteiras ao estudo que se agora lhe parecia de tão estupenda importância e absorvente interesse. No capítulo 8 de Daniel, ele não encontrou nenhuma pista para o ponto da partida das 2300 dias. O anjo Gabriel, como se tivesse recebido a ordem de dar a entender a visão a Daniel, fez-lhe apenas uma explanação parcial. Quando a terrível perseguição a sobreveio à igreja foi panteada a visão do profeta, sua força física o deixou. Não pôde suportar mais, e o anjo deixou por algum tempo. Daniel desmaiou e esteve doente por alguns dias. Espantei-me acerca da visão, disse ele, e não havia quem a entendesse. Entretanto, Deus ordenou a seu mensageiro dar a entender a esta visão. Esta comissão devia de ser atendida. Em obediência a ela, o anjo algum tempo depois voltou a Daniel dizendo: agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. Daniel capítulo 9, 22 a 23. Havia apenas um ponto na visão do capítulo 8 que fora deixado sem explicação, ou seja, aquele referente ao tempo. Ao período dos 2300 dias, então, o anjo, retomando a expiação, enfatizou principalmente o assunto do tempo. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. O anjo havia sido enviado a Daniel com o expresso propósito de ir explicar o ponto que esse deixaria de compreender na visão do capítulo 8, a declaração relativa ao tempo, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Depois de convidar o profeta Daniel a considerar a coisa e entender a visão, as primeiras palavras do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade. A palavra aqui traduzida por determinada significa literalmente cortadas ou separadas. 70 semanas representando 490 anos, afirma o anjo, estarem separadas como pertencendo especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Visto que os 2300 dias foram um único tempo mencionado no capítulo 8. Deve ser o período dos quais as 70 semanas foram separadas. As 70 semanas devem, portanto, fazer parte dos 2300 dias. Os dois períodos devem começar ao mesmo tempo. O anjo declarou que as 70 semanas deveriam ser datadas a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se essa data dessa ordem pudesse ser cortada, então o ponto da partida para o período de 2300 dias seria descoberto. No capítulo 7, Esdras está registrado o decreto. Esdras capítulo 7, verso 12 a 26. Em sua forma mais completa foi expedido por Artaxerxes no rei da Pérsia em 457 a.C. Mas em Esdras 6,14 é dito que a casa do Senhor em Jerusalém foi edificada conforme o mandado ou decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia.
Esses 3 reis, ao darem origem, confirmarem e completarem o decreto, aperfeiçoaram-o conforme o requerido pela profecia para marcar o início dos 2.300 anos, tornando-se o ano de 457, tempo que o decreto foi completado como data da ordem. Verifica-se que toda a especificação profética foi plenamente cumprida. E desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas ou 62 semanas, ou seja, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. E a partir desta data, 483 anos estende-se até o outono do ano 27 depois de Cristo. E nesse tempo cumprir-se-á esta profecia. A palavra Messias significa ungido. No outono de 27 depois de Cristo, Cristo foi batizado por João Batista e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, verso 38. E o próprio Salvador declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas capítulo 4, verso 18. Depois de seu batismo, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Marcos 1, 14 a 15. E ele firmará concerto com muitos por umas semanas. E aqui mencionada é a última das 70. São dos últimos 7 anos do período designado especialmente aos judeus. Durante esse tempo que se estende do ano 27 ao ano 34 depois de Cristo, esse princípio em pessoa e depois pelos seus discípulos estendeu o convite do evangelho especialmente aos judeus. Ao saírem os apóstolos com as boas novas do reino, a instrução do Salvador foi: e não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versos 5 a 6. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado, com grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, e ele deu fim ao sistema de ofertas por 4.000 anos. Apontara para o Cordeiro de Deus. O tipo encontrou o antítopo, e dos sacrifícios e oblações do sistema cerimonial cessaram. As 70 semanas ou 490 anos especialmente conferidas aos judeus terminaram, como vimos, no ano 34 depois de Cristo. E nesse tempo, pelo ato do Sinédrio judaico, e a nação selou uma rejeição do evangelho por efeito do martírio de Estevão, e em perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda a parte, anunciando a palavra. Até aqui, cada especificação da profecia foi extremamente cumprida, e no início das 70 semanas foi estabelecido, além de toda a disputa, em 457 a.C., tendo seu término em 34 depois de Cristo. Por esses dados, não há dificuldade de se achar no final dos 2.300 dias, separadas 70 semanas ou 490 dias, dos 2.300 dias, remanescentes ainda 1.810 dias. Após o término de 490 dias, os 1.810 dias deveriam ainda ser cumpridos. A partir do ano 34 de nossa era, aos 1.810 anos, estender-se-ão até 1.844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8:14 terminaram em 1844, no encerramento deste grande período profético. Consoante o testemunho do anjo de Deus, o santuário será purificado. Assim, o tempo da purificação do santuário, que quase universalmente se cria e iria ocorrer por ocasião do segundo advento de Cristo, foi definitivamente apontado. Miller e seus companheiros, a princípio, criam que os 2.300 dias terminariam na primavera de 1844, enquanto que a profecia apontava para o outono daquele ano. A interpretação equivocada desse ponto trouxe desapontamento e perplexidades que haviam fixado a primeira data como o tempo da vinda do Senhor, mas isto não afetou o mínimo de que fosse a força do argumento que mostrava terem os 2.300 dias terminando em 1844, que o grande evento representado pela purificação do santuário deveria então ter lugar. Dedicando-se ao estudo das Escrituras com o intuito de provar que elas eram uma revelação divina, Miller não tinha de início a mais leve expectativa de chegar à conclusão que alcançará.
Ele próprio dificilmente podia dar crédito aos resultados de sua investigação, mas a evidência escriturística era demasiado clara e poderosa para ser posta de lado. Quer dizer, cara, Miller, cara, desde 1840, cara, ia pregando, cara, a segunda vinda de Jesus, porque ele acreditava que o santuário seria purificado. Ele sabia que o santuário, cara, a Arca da Aliança, aqui na Terra, ela já tinha sido, cara, como se diz, que estava guardada, que estava escondida, cara, na destruição de Jerusalém, cara, no ano 70, que a Arca da Aliança estava escondida. Então ele pensou, cara, não é, cara, a Arca da Aliança terrena, cara, é a Arca da Aliança do céu, cara, é o santuário do céu. Então, cara, para o santuário ser purificado, cara, Jesus tinha que voltar. Mas naquele ano, cara, de 1844. E por que que no capítulo 10, cara, de Apocalipse, fala, cara, será doce na boca e amargo no estômago? Porque, cara, desde 1840, cara, ele vem pregando, cara, antes mesmo de 1840, que ele vem pregando que a segunda vinda de Cristo. Ele pregava os 2.300 tardes e manhãs, a profecia, cara, e falava da segunda vinda de Cristo. Mas não era para Cristo voltar naquela época. Por isso que fala, é doce na boca. Cara, ele pregando, cara, a segunda vinda de Cristo, cara, fazendo toda aquela multidão da igreja, cara, acreditar que Jesus iria voltar. Mas, cara, estavam equivocados. Cara, Jesus não voltaria em 1844. Jesus sairia de seu cargo de sacerdote, que em 31, cara, quando ele subiu para o céu, que ele deixou os discípulos aqui na terra, que ele foi junto ao Pai, que ele começou o ministério de sacerdote, no ano 31. E até 1844, 1810 anos, cara, de cargo. Do ano 1844 até nos dias, cara, de sua segunda vinda, cara, nos dias de hoje, ele é o nosso sumo sacerdote. É isso que aconteceu. Ele estava no lugar santíssimo em 31 até 1844. Agora ele está no lugar no lugar santíssimo não, porque ele estava no lugar de ofertas. Agora ele está no lugar santíssimo. Cara, que só o sumo sacerdote poderia, cara, entrar. Era uma vez por ano. Era no 10º dia do 7º mês. No 10º dia do 7º mês, cara, o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado de todos. Todo dia tinha um sacrifício, cara, das ovelhas, dos cordeiros. Mas, cara, ele fazia no lugar, cara, lá fora do Santíssimo. Cara, e no dia 10 do 7º mês, ele entrava no lugar santíssimo e derramava o sangue de todos os cordeiros, cara, de todos os pecados de todos os povos. Cara, ele professava o perdão. Então, em 1844, cara, Jesus mudou-se para sumo sacerdote. Por isso que fala 2.300 tardes e manhãs até o santuário ser purificado. De Jesus entrando no lugar santíssimo. A era do juízo, 1844. Um juízo investigativo. O Tribunal dos Mortos, que era o juízo dos mortos, que era de 1844 até o decreto dominical, que daí mudará. Não será o juízo só dos mortos, será o juízo dos vivos, de quem aceitar a marca da besta ou aceitar a marca de Deus. E Miller e todos os milleritas e todos os povos daquela região acreditavam na segunda vinda de Jesus. Por que amargo no estômago? Porque eles acreditavam na segunda vinda de Jesus. Que Jesus não veio no dia 22 de outubro de 1844. Ficaram esperando, cara, desde manhãzinha,
venderam tudo, venderam suas casas, venderam seus bens. E Jesus não voltou. Ele entendeu a profecia, mas se equivocou no ponto final. Ele se equivocou que Jesus iria voltar. Jesus não voltou naquela época. Tinha que acontecer tudo que está relatado em Apocalipse, tem que acontecer. O decreto dominical, a morte do Papa, a vinda de Satanás, a personificando Cristo. Tem que acontecer tudo isso. Mas ele não se atentou por mais profecia nenhuma. Ele falou que Jesus iria voltar. Por isso que foi amargo no estômago. Doce na boca, pregando que Jesus iria voltar, mas amargo no estômago pelo desapontamento. E a serva Ellen G. White estava naquele momento. Ela, o marido dela, a família dela, ela também foi desapontados. Ela passou pelo desapontamento. É isso, povo de Deus. Mas quero que fala aqui no finalzinho, no versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, pregar o evangelho, pregar a profecia, pregar que Jesus irá voltar, mas no tempo determinado. Mas teve grupos que seguiram, para professar a fé. Teve grupos que abandonaram a igreja porque desacreditaram na mensagem. E tem uns que ficaram zombando deles. Eles sofreram opressões, zombaria. Ah, vocês falaram que Jesus ia voltar, mas não voltou. Vocês são falsos profetas. Vocês são falsos pregadores. Vocês são falsos no advento. Mas eles não ligaram, continuaram na fé. A serva Ellen G. White escreveu mais de 1000 livros alertando o povo de Deus. Alertando para que nós possamos aceitar a Cristo em nossas vidas e vivermos na fé. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que eu estive contigo, meu Pai, meu Deus, de professar a profecia das 2300 tardes e manhãs, a profecia mais longa da Bíblia, mas que será para o nosso juízo, que será para o nosso alerta, para aceitar Jesus em nossas vidas. Por isso, meu Deus, te agradeço, meu Deus, de levar a palavra para todos os povos e línguas e nações, Senhor. Por isso, agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Por que eu trouxe, que é o último vídeo que eu fiz à igreja de Laodiceia e já comecei com o capítulo 10? Porque relaciona-se o ano de 1844. Laodiceia não é a última igreja, a igreja que nós estamos vivendo hoje, que foi fundada em 1844 e até hoje, a última igreja que vai seguir até a segunda vinda de Jesus. Então, eu voltei um pouco antes, contei a história de Guilherme Miller e dos Milleritas, de 1844, desapontamento. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 12. Eu vou falar sobre conforme os acontecimentos, não o que fala, vou falar desde o capítulo 4, 5, não, eu vou falar conforme os acontecimentos. Depois do capítulo 12, eu vou para o capítulo 4, 5, que mostra o juízo, o começo do juízo investigativo. Essa mudança de sacerdote para sumo sacerdote, eu vou falar, o capítulo 4 e 5 descreve bem, esse cenário. Eu vou falar de Daniel capítulo 7, verso 25, capítulo 7, verso 9, que fala que Daniel teve a visão do julgamento lá de Deus, que o Filho do Homem se assentou ao ancião de dias. Eu vou falar tudo sobre essa visão, que aconteceu 600 anos antes da primeira vinda de Cristo. Eu vou falar sobre. Mas o próximo vídeo, eu vou falar sobre o capítulo 12, até o verso 16. E o verso 17 eu tenho um outro vídeo que eu vou fazer, explicando o que significa. Então, povo de Deus, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificação para receberem meu vídeo
e deixe seus likes. Eu preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!